Olá, boa noite, senhoras e senhores. Nessa noite, iremos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, com o tema Assédio Moral no Trabalho. O nosso grupo é composto por Ana Paula Marcílio, Caroline dos Santos Assis, Elvin Rosário Cesarino Vieira, Guilherme Cavalcante de Oliveira, Kathleen Cristina de Oliveira e Maria Paula da Silva Ferreira. E nossa professora orientadora é Arlete Vieira. Para o objetivo geral, de início, foi desenvolver um material para exteriorizar a cunho social, na finalidade de conscientização, mas devido ao impacto da pandemia, não foi possível fazer todo o pretendido. Para os objetivos específicos, através de uma pesquisa bibliográfica e documental, foi desenvolvidas informações acerca do assunto, tais como o conceito, as características e as diferenciações, agregando dados históricos em seu âmbito legal, destacando os seus prejuízos e meios de prevenção. Contudo, o presente trabalho não visa esgotar o tema por completo, mas proporcionar um enfoque a respeito dessa prática nociva. O assédio moral, ele é debatido em vários países ao redor do mundo e, assim, contém diversas nomenclaturas. Entretanto, a forma de agressão é a mesma. O tema assédio moral é importante e de grande interesse. Em primeiro, por se tratar do desenvolvimento e, de certa forma, se faz presente na organização da sociedade. E mais ainda, por conta da intensificação do trabalho e a sua tendência de precariedade que se expande globalmente. A palavra assédio veio de uma expressão em latim, que traz a ideia de obrigar alguém a fazer algo contra sua vontade. A origem do assédio moral veio junto com a sociedade, juntamente com o trabalho e o desejo do trabalhador de vender a sua mão de obra. O senhor me chamou, meu capitão? Ô, Dino, eu sou um dinossauro grande e poderoso. E você? Você não é nada. Obrigado, senhor. Devido à minha posição social e ao meu cargo, eu posso dizer o que quiser a você. E você, em troca, só pode me bajular. Tá aí uma observação sagaz e brilhante. Assim, na antiguidade, por exemplo, o homem trabalhava para alimentar-se, defender-se ou construir instrumentos. Há de se acrescentar também à história o surgimento da escravidão, onde os escravos executavam os serviços mais penosos, e a partir daí surgiu o trabalho subordinado em favor de terceiros, que mais adiante foi inserido pelo capitalismo. E atualmente se utiliza de energia física e intelectual para a finalidade produtiva. Uma curiosidade é que a palavra trabalhar vem do latim e tem o significado de torturar. Em meio a vários tipos de pesquisas, o estudo sobre o assédio moral se faz presente desde antes da década de 60. No Brasil, se teve uma maior divulgação, bem como a proporção de âmbito nacional, ocorreu por meio de uma apresentação de dissertação de mestrado e tornou-se alvo de estudo por diversos ramos de conhecimento, inclusive a área jurídica. Somente por volta do ano de 2000 surgiram os primeiros processos trabalhistas por prática do assédio moral, julgados pelo Poder Judiciário do Espírito Santo. É importante mencionar que o assédio moral se caracteriza por um conjunto de comportamentos abusivos que ocasionam lesões à integridade física ou psíquica da pessoa e tendo a característica principal a repetição. 60 watts? O que acha que isto é? Um salão de bronzear? Eu pedi meu barrete pouco engomado. Chama isto de café? Isto é devolução de imposto? Isto é um supercomputador? Você é uma imitação barata de assistente.
Existem diversas situações que podem se confundir com o assédio moral, como, por exemplo, os episódios de um estresse profissional, um mero aborrecimento, o bullying, o assédio sexual e a passível consequência que é o dano moral. A diferença do assédio moral de outros episódios é de suma importância. Ou seja, um ato isolado de humilhação não é assédio moral. Para que se configure, deve ser por repetição sistemática. E é somente depois de ser regularmente acuada que a vítima percebe. Contrariando as crenças populares e a ideologia passada pelos agressores, as vítimas não são portadores de qualquer patologia ou tampouco frágeis. De um modo geral, são empregados responsáveis, perfeccionistas, muito dedicados e até mesmo de autoestima elevada. Não é incomum que o assédio moral se confunda com uma brincadeira de mau gosto. O assédio moral não se inicia por motivos confessáveis. De um modo geral, ocorre do encontro da inveja e da perversidade, até mesmo de um poder real ou imaginário. É importante esclarecer que não se confunde o perfil de assediador com o perfil de chefe, pois nem sempre a prática advém deste. Neste tipo de agressão existem duas figuras, o assediador e o assediado. Geralmente uma única pessoa de cada lado, porém, em alguns casos poderá ter mais envolvidos. Para a classificação quanto ao tipo e a forma, temos o assédio que advém de um superior hierárquico, o que ocorre por um subordinado para com seu superior, de um colega de trabalho de mesmo nível hierárquico, o misto com a união de colegas e superiores hierárquicos, e o institucional ou organizacional, isto é, quando o assédio moral se torna uma prática institucionalizada na empresa. Ademais, sobre as características, encontramos a conduta abusiva, com ações diretas na intenção de prejudicar o assediado, a reiteração, ou seja, de forma sistêmica e repetidas vezes, e a finalidade de exclusão. Em relação às diferenças, observa-se que o bullying possui ações semelhantes ao assédio moral no trabalho, porém acontece no âmbito escolar. No assédio sexual, uma só conduta já é suficiente para se concretizar e tem por finalidade principal a obtenção de favorecimento sexual. O dano moral é passível em várias circunstâncias e gera indenização como medida para amenizar o sofrimento causado no assediado e como forma de punição para o assediador. Uma coisa importante, vale mencionar que a teoria do mero aborrecimento, dependendo do ocorrido, torna inútil o dano moral. Não é minha timidez. Não é o que eu visto. Não é o meu peso. Não é o que eu gosto. Não é minha altura. Não é só isso que me define. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I'm just... Há países que já possuem uma legislação específica para o assédio moral. No Brasil, há diversas leis municipais e estaduais em vigor, na finalidade de coibir a prática e, consequentemente, prever penalidades. Embora de certa forma esteja no âmbito do gênero dano moral ou da discriminação, e sendo uma espécie de assédio, no entanto há uma diversidade na jurisprudência brasileira que aduz amparo e proteção, como a Constituição Federal, o direito à honra, o Código Civil, consolidação das leis trabalhistas, até mesmo na esfera da justiça criminal. Assim, as vítimas requerem, por vias judiciais, a reparação dos danos sofridos, onde, por meio da jurisdição brasileira, há a passível indenização por dano moral, que dispõe a indenização que se mede pela extensão do dano. Provar um assédio moral não é uma tarefa simples. Porém, na busca da verdade real, não há limitação dos meios de prova. Um grande avanço
foi a aprovação do projeto de lei em março de 2019, que classifica como crime e estabelece pena de detenção, além de multa. A reforma trabalhista no Brasil trata-se de uma mudança significativa na consolidação das leis trabalhistas instituída em 2017. É importante mencionar que a reforma trabalhista não alterou e nem poderia as normas que protegem a dignidade do trabalhador. O assédio moral traz inúmeras consequências drásticas da ordem psicológicas e até mesmo físicas. Por exemplo, ao assediante, a perda de seu posto de trabalho, como a demissão por justa causa, e até mesmo podendo responder em âmbito penal. Na empresa, gera uma diminuição de produtividade por sobrecarga, desperdício ou até mesmo sabotagem. E, de certa forma, um prejuízo de imagem. É importante mencionar que a empresa arca com todas as responsabilidades de condenações dos atos empregatícios. Já as consequências em relação à vítima não se limitam ao recebimento de uma indenização, visto que, além de conduzi-la ao desemprego, a sintomas físicos e psicológicos, a dificuldade de se relacionar, a depressão e até mesmo o risco de suicídio. Vale lembrar que, dentre as inúmeras doenças, destacamos uma síndrome que tem por significado queima exterior. É uma doença ocupacional que se caracteriza pelo esgotamento físico, psíquico e emocional, gerando assim consequências a todo o redor. Há de mencionar também a consequência ao Estado, onde em geral realiza o atendimento das vítimas, além das situações que os fazem necessário o auxílio ou aposentadoria por doença. Humilhação no ambiente de trabalho é assédio moral. Condutas repetidas de grosserias, ridicularizações, humilhações e atos que ofendem a dignidade do trabalhador devem ser combatidas por meios legais. 50% das pessoas que sofrem assédio moral no trabalho desenvolvem depressão. Não seja uma delas. Denuncie. O fato é que as vítimas não sabem como lidar com a situação e não sabem como denunciar e a qual recurso devem recorrer. Existem alguns fatores que desestimulam a denúncia, como o descrédito das autoridades, a vergonha perante os colegas e o medo de que não acreditem nos fatos relatados. Aliás, quando advém de superior, o medo pode representar uma importante barreira para denunciar. Existem alguns recursos que contribuem com a inibição, como a disseminação das informações nas empresas, política expressa de repúdio e intolerância do assédio moral no trabalho, bem como disciplinar de condutas e, assim, não permitindo que persistam ou repitam os casos. A participação dos sindicatos se faz de extrema importância, pois contribui com o mecanismo de conscientização e a busca de um apoio jurídico, onde a presença de um advogado se faz necessária e nela o defensor legal reduz o risco de insucesso em ações de assédio moral. E nas leis, há uma obrigação de prevenção que, se não for respeitada, é punitiva. Portanto, a urbanidade, respeito e ética e a tolerância devem ser características disseminadas, incentivadas e valorizadas. É importante destacar que no dia 2 de maio é o Dia Nacional do Combate do Assédio Moral. É um dia voltado para a conscientização, prevenção e combate à violência psíquica ou física no ambiente laboral. Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa exploratória, por meio bibliográfico, agregada à pesquisa de campo de natureza qualitativa, onde houve a coleta de dados realizada por meio de 2 questionários. Quanto aos resultados, em primeiro, destacamos
a concordância conceitual dos estudiosos a quem buscamos. Em segundo momento, em relação à reforma trabalhista, onde ficou evidente a inibição gerada após a reforma e comprovada com o levantamento do Tribunal Superior do Trabalho. Agregando também aos resultados a situação de pandemia, que no laboral, os serviços presenciais liberados mediante a segurança e proteção relatam sofrimento, inclusive situações de assédio moral, no qual destacamos o setor bancário e o setor da saúde. Aliás, houve um aumento de prestação de serviço de sistema home office, e com isso, de certa forma, surge uma nova modalidade do assédio moral, onde a interpretação da legislação se faz necessária para os operadores do direito. E aos resultados, após uma reflexão por meio doutrinário, agregamos uma pesquisa de campo, com um total de 238 participantes, mencionando que o perfil foi bem variado. Respondendo a 2 questionários, o primeiro, prévio, que ocorreu antes do período da pandemia, e um segundo, que ocorreu no período de pandemia. E de importe destacar nos dados coletados é de que cerca de 90% em ambos os questionários já ouviram falar sobre o assédio moral, e a metade deles não tem conhecimento das punições. Aliás, os indícios de conduta se faz fortemente presente em ambos os questionários, com cerca de 70% dos entrevistados já sofreram ou presenciaram as ações destrutivas. Sobre as queixas mais registradas estão o desvio de função, sobrecarga de trabalho, seguidamente por xingamentos e agressões verbais e designação de tarefas sem treinamento. E findando, metade dos entrevistados não sabe como proceder em caso de ações de assédio moral. O assédio moral é um fenômeno social de tempos antigos, uma violenta agressão ao trabalhador, tratando-se de uma questão de interesse mundial. Com o desenvolvimento do tema, acreditamos que foi possível demonstrar que o assédio moral exaure a plenitude da força do trabalhador, bem como aniquila seus direitos e garantias fundamentais, atacando também o propósito do labor, estendendo-se aos familiares e, por conseguinte, um problema de cunho social, que junto à globalização e à intensa competitividade, de certa forma, uma perca também do valor moral e espiritual inerente à pessoa, o assédio moral, mesmo que muitos não conheçam, temos a expectativa que o exposto seja o suficiente para contribuir, mesmo que de uma pequena forma, uma reflexão sobre essa prática. Ademais, sugerimos métodos de divulgação das informações sobre o assédio moral. E, por fim, pedimos a todos: pratiquem a tolerância, a ética e o respeito. Mencionando toda a dificuldade em meio à pandemia, tanto de tecnologia quanto pessoal, em nome de todos os integrantes, em agradecimento, primeiramente a Deus e a todos que, direta e indiretamente, contribuíram para esse trabalho. O nosso muito obrigado. A long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about